Olá, começa agora mais um Videofórum do Canal do Empresário, uma iniciativa da Agência de Desenvolvimento Paulista, Desenvolve SP. A cada ano, aumenta a participação do comércio e dos serviços na geração de renda e de empregos em todos os estados. Em São Paulo, esses setores vêm inovando e oferecendo cada vez mais produtos diferenciados. Para falar sobre isso, recebemos o executivo que coordena a área de produtos da Facesp, Giovanni Guerra. Giovanni, qual é a importância desse setor para a economia? Bem, Sabrina, na verdade, o setor de comércio, o setor de serviço é a última ponta da cadeia, né, começando na indústria e no Estado, no caso da Facesp, nós temos mais de 250 mil empresas associadas ao nosso sistema das associações comerciais do Estado, que levam os produtos fabricados pelas indústrias e também prestam serviços para esses consumidores. Então, na verdade, localmente, né, a maioria dos nossos associados são micro e pequenas empresas, e você sabe que o próprio Sebrae aponta que a maioria dos empregos são gerados por micro e pequenas empresas. Então, nós temos essa importância de ser um canal de distribuição dos produtos da indústria e também da geração de emprego e renda a nível local. E qual é o perfil das empresas que são associadas? Elas são de quais setores da economia? Ok, então, desses 250 mil associados, nós temos em torno de 65% que são do varejo, a maioria micro e pequenas, né, com até 5 ou 10 funcionários. Depois, o segundo setor mais expressivo, de fato, é o setor de serviços, em torno de 20%, e o restante nós temos divididos aí em setores industriais e outros setores também, até um pouco de autônomos que também são filiados ao nosso sistema. Esse é o perfil hoje das empresas filiadas ao nosso sistema. Ao longo dos últimos 10, 20 anos, o setor de serviços ele vem se destacado. É muito diferente hoje os serviços que a gente encontra, né? E realmente coisas que não existiam há pouco tempo atrás. Como que você vê esse comportamento do mercado? Sem dúvida. Nós temos, inclusive, dados também do próprio Sebrae que mostram que o crescimento das empresas do segmento de serviços até 2015 vai superar em muito, vai crescer em torno de 38% em relação aos demais setores, comércio e indústria. Nós achamos que é uma evolução, porque a economia muda. A própria cidade de São Paulo hoje é uma cidade eminentemente prestadora de serviços, mas com o dinamismo da economia paulista, nós temos uma diversificação. Nós temos regiões no estado que a indústria ainda é o maior empregador, o maior peso na economia local, mas de maneira geral nós temos inclusive alertado e orientado as associações comerciais para que elas possam se preparar para essa nova realidade. Então, empresas da nova economia, agências de publicidade, empresas que lidam com a área de TI, marketing, web marketing, essa é uma nova realidade, um novo perfil de empresário, né? Então, isso de fato é um fenômeno que nós estamos procurando nos preparar, apesar do nome histórico que temos de associação comercial, né? Nas nossas entidades nós agrupamos todos os segmentos. O setor de serviços, ele é mais dinâmico do que o setor da indústria. E a gente percebe que ele se reinventa a todo momento. Vocês também na Facesp têm essa percepção? Sem dúvida. Na verdade, o setor industrial é mais intensivo em mão de obra. O setor de serviços, muitas vezes a gente vê, por exemplo, recentemente, empresas de informática, como o caso da Apple, que alcançou um dos maiores valores na Bolsa, né? Uma empresa totalmente focada em tecnologia, em serviços. Então, é uma realidade nova que nós estamos procurando nos adaptar, né? É um empresário que tem um perfil diferenciado e que, aliado ao próprio comércio, é uma atividade complementar. Muitas vezes, quando se vende um produto, ligado a ele, existe, logicamente, um serviço. Então, essa cadeia produtiva, até para os empresários do comércio, eles têm uma dependência de estar interagindo com essas empresas de serviços para que o seu produto seja colocado de maneira adequada. Se você compra um produto e não tem depois uma assistência técnica adequada, isso você não vai certamente cativar esse consumidor. Então, essa cadeia de prestação de serviço, essas empresas focadas essencialmente nesse setor, vão merecer da nossa parte uma atenção para que a gente traga para dentro das associações comerciais. Nós consideramos que é um fator de modernização, porque são empresas que muitas vezes estão um passo adiante, não que o comércio não tenha também esse perfil, mas as empresas de serviços, pela própria característica do setor, ela tem empresários que têm uma visão até um pouco adiante, né, do que a média, e a gente quer aprender com esse pessoal, trazer esses empresários, esses empreendedores para dentro das associações, para juntos nós fazermos a entidade ainda melhor.
E com essa mudança, a Facesp ela já tem muito tempo de atuação. Qual o papel dela junto ao empresário? Então, a Facesp, na verdade, o nosso foco primário são as associações comerciais. Nós fazemos parte de um sistema nacional. Em todos os estados brasileiros nós temos uma federação que congrega as associações comerciais daquele estado. A associação comercial tem uma diferença básica, ela é uma entidade de adesão voluntária. Todos os empresários que se filiam a uma associação é porque querem, não há nenhum imposto, nenhuma obrigatoriedade para que o empresário se vincule de uma maneira que não seja espontânea na associação. No caso da Facesp, o nosso papel é orientar as associações, criar produtos para as associações para que elas possam atender melhor o empresariado local e, obviamente, também defender as bandeiras que são típicas do nosso setor. Então, por exemplo, o impostômetro, que é bem conhecido, né, a Associação de São Paulo, que tem capitaneado esse movimento, que já hoje é um movimento de expressão nacional. Então nós temos bandeiras na área de redução da carga tributária, desburocratização. Então a Facesp alia, ao mesmo tempo que a defesa de bandeiras do interesse do empresariado, particularmente do micro e pequeno, com a prestação de serviços. Nós queremos que as associações sejam um ponto de debate dos problemas do empresariado, que são fora do circuito apenas do município, e também que o empresário encontre nas associações serviços que ele possa utilizar na sua empresa, serviços com qualidade e com custos menores. Isso é o que temos feito na Facesp, junto às associações. E esse apoio também é quando o empresário tem a dúvida se é o momento dele investir, se é o momento dele expandir. Vocês também entram nessa questão com o empresário? Exatamente. O empresário, quando ele procura a associação comercial, ele quer exatamente esse apoio, né? A própria parceria que temos com a Desenvolve SP passa por isso. Muitas vezes ele precisa e quer fazer um investimento, ele tem o espírito empreendedor, mas ele não sabe exatamente como fazer, se deve fazer usando uma linha de financiamento A ou B. Então nós temos feito um atendimento prévio para orientá-lo, não só nesse campo, como em outros campos também. Então esse, de fato, é o papel da associação comercial, porque o empresário de pequena empresa, ele vai ao banco, paga a conta, atende o cliente, ele muitas vezes é a família trabalhando ali, não é como uma empresa média ou grande que tem todo um setor tributário, um setor jurídico. Então esse papel de ser o suporte para o empresário é o que nós consideramos que a AC tem feito, as associações comerciais têm feito no interior do estado. E pensando exatamente nesse público, né, no pequeno, né? Sim. No final do ano agora, a gente está no final de outubro, né? Sim. O que ele deve pensar de imediato para aproveitar o final do ano? Que é um momento, né, acho que todo mundo sabe que aumenta o consumo, as pessoas estão ali mais dispostas realmente a presentear, enfim, a girar a economia, na verdade. Na verdade, assim, é um momento das datas mais importantes para o comércio, né, em relação às vendas. E o que nós procuramos sempre orientar, e as associações têm feito isso, atuar em dois campos. O primeiro é da promoção. Várias associações fazem campanhas de Natal, fazem sorteio de veículos, para fazer exatamente um fomento ao comércio local, incentivar esse consumo naquela própria comunidade, naquele município. E uma outra frente que sempre procuramos atuar é da capacitação. Hoje o consumidor, independente da classe social, está muito exigente, né? Hoje no Brasil tem uma regulamentação bem avançada em relação à defesa do consumidor, né? Temos órgãos como o PROCON, mesmo sites onde qualquer problema vira, né, um marketing viral aí no YouTube da vida. Então nós temos procurado também orientar as ACs, as associações têm procurado orientar os empresários em atender bem o cliente. Então existem cursos de capacitação para que, de fato, esse consumidor que vamos aumentar agora o volume de vendas, seja bem atendido e volte, seja fidelizado com a associação local, com a empresa local. Bom, São Paulo é um estado muito grande, vocês estão presentes em quase todos os municípios, né? É verdade, nós temos hoje mais de 400 associações comerciais no estado e se você somar, Sabrina, o PIB desses municípios, nós teremos aí praticamente 98% do PIB do estado. Só não existe associação comercial naqueles municípios onde a quantidade de empresas não dá uma escala suficiente até para manter uma associação comercial. Mas quando isso ocorre, geralmente a associação comercial tem uma atuação regional. Então nós temos casos, por exemplo, de produtos que nós temos na federação, onde a associação comercial atende os empresários daquele município e não havendo naquela cidade próxima a associação, eles se filiam
a essa associação, e já houve casos até de depois esse grupo se organizar e estruturar uma associação comercial naquele município. Mas é um sistema forte, eu diria que é o maior sistema de representação empresarial do Brasil, e principalmente ressaltando essa característica de adesão voluntária. Quer dizer, o empresário se filia porque vê valor, porque quer estar junto dos seus pares para lutar por aquilo que a ele interessa, a redução da carga tributária, buscar informação, buscar conhecimento. Então é um sistema de fato que tem uma participação bem expressiva no estado de São Paulo. E por vocês estarem no interior, né, na capital, você acaba tendo assim as características regionais de cada uma. Isso deve ser muito interessante. Você tem ali cidades que são mais fortes em uma ou outra características que as associações comerciais, por estarem em loco, né, elas oferecem com certeza vantagens até bastante interessantes, né? Exatamente. O empresário, a associação, por estar ali com o dedo no pulso do mercado, e isso é muito interessante. A gente realiza várias viagens, a gente verifica que às vezes tem um projeto que só funciona naquele município, um projeto de interesse do empresariado, porque a associação está próxima. Então ela sabe exatamente o que aquele conjunto de empresários, tirando as demandas que são comuns, qual aquela particularidade que ela tem que se estruturar. Então tem projetos, hoje inclusive nós estamos procurando fazer o que o nosso presidente Rogério Amato chama de melhores práticas. Nós estamos fazendo uma pesquisa para verificar quais projetos locais, e não são poucos, que poderiam ser replicados em outras regiões do estado. Então, é interessante nessa medida, quer dizer, esse atendimento local, essa customização de atendimento àquelas necessidades daquele empresariado. E ao longo desse tempo você já acompanha o crescimento de vários empresários também, né? Sim, na verdade a associação faz parte da vida de muitos empresários. Nas reuniões muitas vezes verificamos isso, empresários, às vezes casos até de empresários com dificuldades, porque hoje ter uma empresa de pequeno porte no Brasil, a gente brinca, é um ato de heroísmo, né? Porque tudo conspira contra, né? Em relação à tributação, à questão da burocracia. Muitas vezes a gente vê relatos de empresários que estavam com dificuldades e via associação local, com nosso apoio e o apoio de outros parceiros, conseguiram fazer uma capacitação, daí foram para uma linha de financiamento, até mesmo com a própria Desenvolve SP, e aí conseguiram se estabilizar e até subir de patamar. Então, na verdade, isso é muito comum, quer dizer, sozinho, né, é muito difícil, né? Então, quando eles se juntam, essas soluções coletivas para problemas que muitas vezes são comuns, têm funcionado na prática no nosso sistema. E o resultado? O resultado, sem dúvida, é uma empresa a mais naquele município, né? Como os dados mostram que o grande gerador de emprego no Brasil hoje é a micro e pequena empresa. Então, num município, se você vai numa cidade aos domingos que o comércio está fechado, você vê que parece que é uma cidade fantasma. Quando você chega na cidade e o comércio está aberto, aquela rua do comércio, aquilo tem toda aquela vibração, né? Em São Paulo, as ruas tradicionais do comércio, no interior também. Então a importância da micro e pequena empresa, especialmente as do varejo, para fazer a economia da cidade girar, gerar esse emprego. Muitas pessoas, o primeiro emprego delas foi numa micro e pequena empresa associado ao nosso, né? Então é um sistema realmente bem interessante. Muito obrigada pela entrevista, Giovanni. Obrigado, Sabrina, pela oportunidade. Você assistiu mais uma entrevista aqui no Videofórum, no Canal do Empresário. Mande suas sugestões pelo nosso e-mail, canaldoempresario@desenvolvesp.com.br. Obrigada.